irmãos, salve Deus, meus mestres. Salve Deus. Quis a vontade de Deus, Pai Todo-Poderoso, nos proporcionar mais uma vez essa rica e feliz oportunidade de estarmos reunidos na casa do Pai Santa Branca para a realização da nossa segunda aula de evangelização, ministrada pelo mestre Silvério, adjunto oral. Peço aos senhores que a partir de agora procurem entrar em sintonia com os vossos mentores, procurem buscar uma perfeita sintonia entre o céu e a terra, para que assim possamos receber todas as energias necessárias para a realização deste trabalho e sairmos daqui com um único pensamento, um pensamento elevado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Deus. Jesus divino e amado Mestre, ó Semiroba, meu Pai, estamos aqui, meu Pai, nessa bendita hora reunidos em Teu Santo Nome e viemos mais uma vez vos pedir a permissão para a realização desta aula do dia de hoje. Que as energias do astral superior e nessa bendita hora possamos ser assistidos pelo nosso querido Pai Santa Branca, por nossa querida Mãe Águia, por nossa Mãe querida com a Thaís 108 Águia em Cristo Jesus, para que possamos alcançar tudo que for do nosso merecimento. Ó Jesus, ó Semiroba, meu Pai, nessa bendita hora quem vos fala sou eu, Jaguar Mestre Luz, na falante de sublimação povo de Aramus, a ordem do ministro Tomário, eu adjunto a Fário com a Thaís 108 Herdeiro Triadarpádios, sétimo raio adjuração Arcanos Rama 2000 Mestre de Jaciel, presidente do amanhecer de Cristalina, Goiás, com os poderes de Olorum na linha deste amanhecer, eu, meu Deus e ministro, ao batalar, e me rege e me guarda no caminho desta jornada. Acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso na minha legião o título de Mestre Instrutor Universal das três forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subi ao reino de Jurema e estou na continuação desta jornada para o terceiro milênio. Emite, Jesus, deixe que as forças se desloquem até meu plexo. Sou um cavaleiro verde e cavaleiro especial. Eu na força decrescente do primeiro cavaleiro da lança Fabrou Verde, Randier, / Reino Central Turno Rei, na esperança de alimentar o meu sol interior, na grandeza que me fez cavaleiro do turno a Jouros, partirei nos três reinos de minha natureza com / 0 / do meu terceiro sétimo, no quinto ciclo iniciático, seguirei sempre com / 0 / 0 / X / X / em Cristo Jesus. Ó Jesus, essa é a hora precisa da individualidade. Eu sou aquele cavaleiro especial que um dia tombou pela força irredutível do meu triste pensamento. Arrependido atravessei mares, terra e espaço, em busca de tua compreensão pela missão me confiaste. Sou aquele cavaleiro Jesus, porém que ora sabe o que quer. Quero a ti, Jesus querido, com os poderes do meu Pai Celestial que estás no céu. São vidas com destinos iguais, são laços de amor que nos impulsam para um mundo melhor, a nova era, a felicidade dos povos, na cura desobsessível que vivemos. Sou o cavaleiro especial, sou Jaguar, trabalhando em busca de minhas heranças transcendentais, que fortalecem o meu sol interior, fazendo-me este poder decrescente iniciático da cura do plexo físico. E em teu santo nome partirei sempre, com / 0 / em Cristo Jesus. Tenho por aberto essa segunda aula de evangelização, pedindo a ti, Jesus divino e amado Mestre, que ilumine a minha consciência, para que santificado seja o meu espírito algum dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Deus, Mestre. Salve Deus. Espero que com a minha voz tão alta possa todo mundo aqui ouvir, já que hoje nós estamos sem a nossa energia, né, elétrica. Pô, meus mestres, o mestre estava falando segunda aula, né? Eu tenho me preocupado muito em não passar a ideia de que isso daqui é uma aula, não
coloquei, nem quero me colocar como sendo algum instrutor, eu venho analisando que nós estamos aqui, me parece, fazendo um trabalho, entendeu? Analisando aqui os senhores aí, as senhoras sentados, emitindo esses mantras, né? Se nós compreendêssemos bem o que é a emissão desses mantras, isso já é um trabalho. Há uma grande manipulação de energia. Os mantras, inclusive, eles são específicos, eles buscam, né, energias, falanges de espíritos. Com certeza os nossos mentores, eles aproveitam isso muito bem. Como dizia o nosso primeiro mestre Jaguar Trinoraquém, somente além túmulo a gente vai realmente saber, né, tudo o que nós fizemos aqui nessa nossa encarnação. Então, para mim, é realmente um grande trabalho. Espiritualidade maior, o Pai Seta Branca, com certeza absoluta, não iria nos proporcionar as condições de estarmos aqui, inclusive num dia como o de hoje, né, até com essa dificuldade de som, de energia, né, e os senhores estarem aí tão harmonizados, né, e convictos. Eu, inclusive, fiz a anotação, exatamente como está escrito, que seria para mim um resumo dessa segunda aula do seu Mário. Porque, como eu falei para os senhores, a primeira seria muita pretensão, né, querer fazer o trabalho que o Trínico Muxi, né, mestre Mário Sassi, fez. Até porque o seu Mário era um trinitriado presidente. E a ele realmente competia a responsabilidade disso. Mas só para justificar o meu pensamento e o que eu acabei de falar, num dos trechos que eu anotei da aula do seu Mário, ele diz o seguinte: 300 anos antes da chegada de Jesus, começamos no oráculo de Delfos a nossa jornada. Então, nós que estamos aqui hoje, nesse dia 7 de novembro de 2019, começamos esta jornada há 300 anos antes da chegada de nosso Senhor Jesus Cristo no oráculo de Delfos. E aí ele diz o seguinte, né? Hoje, relembrada no trabalho de unificação. É claro que o seu Mário falava isso em 1983. E mais na frente ele diz o seguinte: é preciso viver o Evangelho, lembrando de todas as coisas. Precisamos tomar cuidado para não cairmos nas velhas estradas, porque nossas heranças não o permitem. Mas devemos ter cuidado pelo que poderá nos acontecer por causa da dor que resulta. Meus mestres, eu achei esse trecho aqui do seu Mário muito profundo, porque quando eu cheguei no Vale, uma das coisas que mais eu ouvia naquela época era que nós estávamos, a doutrina do amanhecer era a doutrina da nova estrada. E eu ouvia isso e queria entender realmente o que estava querendo se dizer quando se falava de nova estrada e de velha estrada, né? E com o tempo, lendo algumas cartas da tia Neiva, tem uma que ela é muito clara nisso, ela inclusive fala que a velha estrada ela é resultado de cerimônias, de oferendas. Então ela dá uma descrição bem precisa do que seria a velha estrada. E aí ela fala da nova estrada, que é exatamente esse caminho, né, da prática, né, do que nosso Senhor Jesus Cristo trouxe
quando veio a esse mundo, né, os seus ensinamentos, procurando realmente trazer a consciência, né, do espírito encarnado e, através do encarnado, fazer chegar nos desencarnados a necessidade, né, de se compreender e de colocar em prática, né, o amor. Tanto que o maior mandamento, quando perguntaram ao nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, aí ele fala, inclusive, o seguinte: aí estão todos os mandamentos. E a nossa doutrina, a despeito, inclusive, de tudo que possa estar ocorrendo, e é bem provável até que o que esteja ocorrendo faça parte, até certo ponto, dos mentores estarem querendo, ao nos observar, se nós estamos aprendendo a lição, que é a de colocar amor no nosso coração. Realmente olharmos para o nosso vizinho, para o nosso companheiro e tirar de dentro de nós, às vezes, esses sentimentos, as mágoas, né? Que também, um pouquinho lá na frente, o seu Mário fala disso. Então, meus mestres, o trabalho, ele aparentemente é difícil, mas ele não é tão difícil assim, porque nós fomos preparados para isso. Essa preparação não é uma preparação de agora. Por exemplo, quando nós chegamos no Vale do Amanhecer, passamos num trono e somos convidados por um preto velho para desenvolver. E aí, a gente fica 7, 8, 9, 10, um mês ali no desenvolvimento, depois recebe aulas para iniciação. Interessante, em se falar de iniciação, eu estava ouvindo agora recentemente uma aula da tia Neiva, e ela fala que as duas maiores proteções que nós temos é a iniciação e não fazer o uso da bebida alcoólica. Então, nós valorizamos muito depois os outros passos iniciáticos que são dados, mas a iniciação, a primeira iniciação, a iniciação da Armochim, pelo que eu entendi, ela é a grande força do Pai Seta Branca que os planos superiores nos confiaram. Daí implica, né, todo esse cuidado com a conduta, que vai cair exatamente no que o seu Mário fala aqui, né? Porque nós viemos preparados para a nova estrada. E se nós agirmos fora da conduta, da maneira de agir coerente com essa nova estrada, nós não somos capazes de avaliar a dor que daí resulta. E aí a gente iria falar de tudo que normalmente nós ouvimos nos tronos dos nossos mentores. Seria muito bom se nós tivéssemos, né, um ambiente onde nós, encarnados, né, agíssemos exatamente como os nossos mentores estão o tempo todo nos pedindo para agir. É claro que todo esse trabalho, ele é um trabalho individual. Nós temos o trabalho coletivo, sem dúvida nenhuma. Você, para realizar uma mesa, você tem que ter um número mínimo. 7 médios de incorporação, os 3 faróis, o comandante, os doutrinadores. Isso é uma coisa, o ritual. Agora, a consciência do ritual, a consciência, vamos dizer, do médio de incorporação, o que é receber um espírito sofredor. Quem é aquele espírito? E como que nós deveríamos nos comportar em relação àquele espírito que está sendo conduzido e confiado a nós? Em alguns momentos parece que uma incorporação ou uma doutrina, talvez a doutrina, porque eu acredito que a incorporação seja muito difícil o médium numa mesa evangélica duvidar dela. Pelo que eu já percebi,
ao longo dos anos, se existe um trabalho, fica muito difícil alguém ali mistificar alguma coisa, seria a mesa evangélica. Quer dizer, a presença do Espírito ali, se o médium não estiver muito bem concentrado, não estiver imbuído do propósito realmente ao que o trabalho se propõe, me parece que se torna uma coisa extremamente difícil de se controlar. É muito difícil controlar um espírito sofredor fora de uma conduta. Então, o ritual, você organizar o ritual, é uma coisa, é uma cerimônia. E digo para os senhores que o tempo vem passando, os anos estão passando, nós começamos aqui falando, né, dessa preparação que nós temos, que começou há 300 anos antes da vinda de Jesus Cristo, mas ainda nós cometemos às vezes o pecado, né, vamos dizer assim, de não obedecer religiosamente às leis do amanhecer como elas foram deixadas. Até porque as nossas leis, elas não foram criadas por nossa mãe clarividente, ela foi um instrumento. Essas leis, esses ensinamentos, eles vieram dos planos superiores, eles vieram das entidades de luz, eles vieram autorizados por nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, se nós pegarmos algumas das mensagens do Pai Seta Branca, o Pai Seta Branca deixa claro que nós estamos aqui cumprindo um compromisso que foi delegado a nós por nosso Senhor Jesus Cristo, que é o comandante maior de tudo isso. Ouvindo também recentemente uma aula da tia Neiva, e ela chega a dizer o seguinte, ela pergunta ao Pai Seta Branca porque não se estava falando muito do Pai Seta Branca, não estava sendo usado muito esse nome Pai Seta Branca. E ele vira para ela e fala assim, filha, fale de nosso Senhor Jesus Cristo, porque se você estiver falando dele, você está falando de mim. Então, os senhores observem, né, a grandeza de um espírito, como é o Pai Seta Branca, e ao mesmo tempo a humildade do Pai Seta Branca em dizer que não era preciso falar o nome dele, que falasse o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que estava falando dele, porque sem dúvida nenhuma é o maior emissário de nosso Senhor Jesus Cristo que nós temos conhecimento. Então, realmente, se eu estou aqui e eu ficar preocupado com o meu nome, entendeu? Que se cria alguma reverência à minha pessoa, estaria decepcionando o plano espiritual, porque o maior de todos, em nenhum momento, esteve preocupado em que o seu nome fosse divulgado, fosse falado. E a bem da verdade, inclusive, meus irmãos, talvez quando nós falamos dessa coisa da individualidade, do cuidado que nós temos que ter com a nossa individualidade, com o nosso espírito, e como que nós vamos melhorar, é claro que não é só com o trabalho espiritual, existe um trabalho individual, sim. Nós temos que olhar para dentro de nós e verificar o que é preciso nós fazermos para nós melhorarmos. Mas tudo isso é para que nós pudéssemos também nos tornar instrumentos perfeitos dos nossos mentores. Porque a partir do momento que o médium, e eu sempre falo, nós temos grandes missionários nessa doutrina, grandes médiuns, independente de cultura, independente da posição social, independente de beleza. Há também uma carta da nossa mãe clarividente que ela deixa claro que não depende de nada disso, não depende de riqueza, de beleza, de cultura. Então esse trabalho, para ser perfeito, para que nós nos tornemos realmente instrumento dos planos superiores, para que realmente essas energias benditas, né, e curadoras
possam realmente chegar e, em primeiro lugar, fazer o trabalho em nós mesmos, para depois, através de nós, chegar em quem precisa. Olhem bem o que seu Mário diz lá na frente. Para os que procuram a corrente, ela está no caminho certo. Mas será que individualmente estamos atingindo nossos objetivos? Aí ele faz uma pergunta, é uma interrogação. Para quem vem ao Vale do Amanhecer, para quem procura o Vale do Amanhecer, o Vale do Amanhecer, ele está correto. A doutrina do Amanhecer, ela permanece exatamente como foi trazida dos planos superiores. Resta saber se cada um de nós, individualmente, estamos atingindo realmente os nossos objetivos, né? E aí ele ainda diz o seguinte lá na frente: Jesus preparou o sistema, a clarividente veio e antes de nos dar esta fase atual, ela passou pelo angical, passou no século XVII com Pai João, Pai Zé Pedro, e preparou todo o sistema que hoje está pronto. Ou seja, a doutrina, ela foi deixada pronta, exatamente pronta. Isso é mais ou menos, vou dar aqui um grosso exemplo. Se você chegar numa agência de carro, para comprar um carro, o carro está pronto. Você vai comprar um carro e vai começar a mexer nele, vai abrir ele, vai trocar fio, você vai alterar. Talvez ele nem funcione, né? Então, o que o Trino Tumushi está dizendo aqui? Que antes da clarividente vir e trazer e deixar tudo isso como ela deixou, ela percorreu um caminho que começou no século XVII até chegar aos dias atuais e deixou tudo pronto. Ou seja, não tem nada, absolutamente nada a ser mexido. Nós temos todos os manuais, todos. Nós temos todo um acervo. Se nós seguirmos religiosamente o que foi deixado, assim como o carro, quando ele sai lá da agência, você entra dentro dele, e por ele estar novinho, você sai com tranquilidade, vai dirigir, da mesma maneira é o sistema, ele está pronto. Todo dia que se abrir um trabalho, aquele dia é um novo dia. O sistema está pronto para operar naquele dia e atender naquele dia todas as necessidades que chegarem ali para serem atendidas. O sistema, ele é tão pronto e podemos dizer que a dinâmica do sistema, e eu conheço muitos mestres que falavam em dinâmica, e no entendimento deles a dinâmica é que teria que se trazer novos elementos, incorporar novas ideias. Não, a dinâmica é que o sistema, ele está inclusive sempre na nossa frente. Ele é novo, ele é uma máquina que se renova por si só. Todas as vezes que se abre um trabalho, os mentores já têm tudo prontinho. Quem vai chegar aqui, quem vai ser atendido, quem precisa, do que ele precisa, e todos os cuidados para que ele não saia daqui sem levar exatamente aquilo que ele veio buscar. Isso deveria acontecer em primeira mão, era com a gente mesmo. O sistema, ele opera com tanta perfeição que, a bem da verdade, ele começa a operar em nosso favor quando nós pensamos em vir aqui. Então, quando nós saímos de casa, quando nós começamos a arrumar o nosso uniforme, eu vi isso, mestres,
em 1975, que o trabalho começava, inclusive, quando o médico estava arrumando o seu uniforme dentro de casa. Até esse cuidado com o seu uniforme. Então ali já começava todo o trabalho. E o mentor sabia de tudo. Tanto que se porventura, ao sair de casa, acontece algum fato que justificasse o atraso, o médico estaria ganhando. Porque o atraso foi por algo, vamos dizer assim, aconteceu um acidente, o trânsito, vamos dizer que aconteceu alguma coisa. Mas em contrapartida, se ele também se organiza para vir, e há todo um esquema do plano espiritual dos mentores para que ele venha, e se porventura, por alguma distração, ele não vem, volta aqui ao seu marido. Quando ele diz que a velha estrada, que nós fomos preparados para a nova, e que nós nunca sabemos, se penetrarmos, colocarmos o nosso pé na velha, que tipo de dor provoca. Então, muitas vezes, o descuido, um simples descuido, de você se programar para fazer um retiro, uma estrela, ou mesmo vir para o trabalho, nem que seja para trabalhar alguns minutos aí, porque às vezes, dependendo da vida, né, dos compromissos com a vida, material principalmente, às vezes o médico sai correndo do trabalho para chegar e participar de uma mesa, de um trono e ir embora. Mas a maneira como ele também se programou para isso, se organizou e fez com que isso acontecesse, é claro que os mentores estão atentos, vão procurar ajudar na medida do possível para que ele possa chegar e executar o que se espera dele naqueles momentos que ele está dentro do templo. Mas também pode ocorrer o contrário. Ele vem e, vamos dizer que ele fica ali na porta do templo, ou fica ali na lanchonete, ou passa o tempo todo na lanchonete, ou na porta do templo, ou fora do templo. Eu posso dizer para os senhores que dificilmente alguém vai ter condições de estar lá fora e às vezes o trabalho aqui dentro está precisando, né, dele como um elemento que ele possa considerar que ele lá fora está trabalhando se aqui deixou de se realizar um trabalho, às vezes por causa de um médico. E aí, consequentemente, né, não vai aqui nenhuma ideia de julgamento. Estou dizendo para os senhores que esses trechos eu estou retirando de dentro aí de uma aula do seu Mário, né, que me chamou a atenção, sim, entendeu? Porque ele tenta separar muito claramente que a nova estrada é se fosse o caminho para evitar a dor. Ou pelo menos, se a dor vir, você tem uma outra forma de encarar e de passar por ela. E a velha estrada é uma dor que nós não precisaríamos passar por ela, porque nós fomos preparados para a nova. E aí ele não fala em consequência. Talvez a consequência, só quem poderia falar é a própria pessoa, ou se ele sentar num trono e ouvir alguma coisa de uma entidade. E olha que as entidades são muito discretas para entrarem nesse aspecto, né? E aí, mais lá na frente, o seu Mário ainda diz uma outra coisa muito interessante. Não sabemos o dia de nossa partida, mas uma coisa é certa: nosso trabalho vai começar agora no 3º milênio. Bem, mestre, olha bem, isso daqui foi falado em 1983. Certo? O que eu posso entender do que o seu Mário falou em 1983 e o que está acontecendo exatamente aqui nesse momento? Mestre, nós estamos aqui porque nós estamos vivendo o 3º milênio. Nós estamos aqui, e eu conversava com o mestre que está aqui, não existe nenhum mérito meu em nós estarmos aqui. Eu vim aqui, cheguei aqui, estava o mestre Lua,
também nem sei se ele frequenta aqui assim constantemente, porque encontrei ele aqui pela primeira vez naquele dia. E fomos ao trono milenar, ele e o mestre Márcio, não é verdade? E aí o mentor pediu para que ocorresse isso aqui. Então não foi uma ideia nossa. Não foi uma ideia nossa. Foi um mentor que incorporou ao término de um trabalho e pediu que nós estivéssemos aqui. Eu comecei a pensar, falei, meu Deus do céu, como é que é isso? O que eu vou falar? Porque como eu fui instrutor de Centúria, eu dei aula no desenvolvimento. Olha, dar aula no desenvolvimento é muito bom. Você tem um manual de instrução na mão. Você pode pegar o manual e até ler o manual de instrução, se você tiver dificuldade. Eu tinha dificuldade, eu anotava aqueles pontos principais quando eu estava escalado para dar uma aula. A aula de Centúria, você tem também um roteiro. Então você sabe mais ou menos o que você vai falar. Se for dado um curso de sétimo, é a mesma coisa, você tem um roteiro. Fora disso, nós não temos roteiros estabelecidos para o instrutor chegar e falar com segurança. Não sei se os senhores estão entendendo. Então, sentar aqui para falar de doutrina, olha bem, mestre, só para mim concluir depois o que o seu Mário diz aqui. Nós transmitimos amor, paz e humildade. Mas será que os discípulos estão recebendo os ensinamentos? É uma interrogação. Ele conclui dizendo o seguinte: até que ponto estamos sendo autênticos em nossas palavras? O que ocorre? Eu estou falando aqui. Será que em tudo que eu estou falando está havendo uma autenticidade? Porque o que eu entendi, meus irmãos, é que essa autenticidade do instrutor, a autenticidade de quem fala, a autenticidade de quem comanda, a autenticidade da ninfa, a autenticidade de cada um tem que ser uma coisa como se fosse contagiante. Tem que sair de dentro e fazer um bem para quem está ouvindo. Como é que eu vou sentar aqui nesse radar, se eu inclusive falo que isso aqui é um lugar sagrado, e o que sai de mim não é nada que seja realmente importante para o crescimento espiritual de alguém? Você está dando para compreender o que eu estou falando? Porque de repente, volto a dizer, como não tem um roteiro, é muito mais difícil. É muito difícil. Pegando trechos de uma aula do Trino Tunuxi, como esse trecho, entendeu? Porque não estou dizendo que os senhores estão aqui, as senhoras, para aprender, não é isso. No meu entendimento, falei do mentor, eu entendo que nós estamos aqui porque nós estamos no 3º milênio. É bem provável que nós estejamos colocados numa região extremamente complexa, difícil, com problemas, entendeu? Tanto materiais quanto espirituais, e pode estar tendo uma urgência dos mentores em que nós, de alguma maneira, criemos um ambiente necessário a que os mentores façam alguma coisa, para que não haja desordem, para que não haja aquilo que não é bom, além do que já está acontecendo. Bom, esse é o meu pensamento.
certo? Porque praticamente, eu estou vendo aqui, nós só temos realmente mestres preparados. Não pensem os senhores que eu estaria aqui vendo os senhores como mestres e ninfas que não são preparados. Não, são preparados. Tanto que eu li e reli lá o trabalho do Selmar e vi que o mais importante era começar dizendo o seguinte: 300 anos antes da chegada de Jesus, começamos a nossa jornada. Então, cada um dos senhores que está aqui sentado, as senhoras e eu, nós começamos juntos há 300 anos atrás. Então, por algum motivo, eu estou aqui falando. Mas isso não quer dizer que não poderia ser qualquer um dos senhores, correto? Por quê? Porque nós começamos juntos. Nós estamos vindo lá de trás juntos, certo? Ninguém começou sozinho, nós começamos juntos. Continuamos caminhando juntos. Então, só que nosso Senhor Jesus Cristo veio tem já mais de 2000 anos. Então, nós estamos há 300 anos antes nessa jornada aqui. Numa das aulas do curso de Centúria, uma frase do Pai Seta Branca, ele diz: Jesus preparou vocês há 2000 anos, vocês estão preparados na ciência e na fé. Alguma coisa mais ou menos assim, certo? Então ali o Pai Seta Branca fala que há 2000 anos nós estamos preparados. Aqui, vamos dizer assim, já vai um pouco além. São 300 anos antes desses 2000 anos. Então, meus irmãos, imagina a responsabilidade quando o seu Mário está dizendo, né, está falando, certo, dessa autenticidade, né? Ele está falando se realmente nós estamos sendo autênticos nas nossas palavras. Porque muitas vezes, não estou dizendo que isso está acontecendo, mas talvez, em alguns momentos, a nossa palavra ou as nossas palavras podem afastar as pessoas, não são pessoas, podem afastar um mestre de nós. Pode ocorrer com isso, já que nós estamos falando de uma coisa assim, muito precisa a nível, entendeu? Vamos dizer assim, dessa manipulação entre o céu e a terra, entre essas forças poderosas, divinas, que estão aí, tentando combater tudo que não é bom. O aparelho tem que estar perfeito. O que ele vai falar, o que ele vai pensar, também tem que ser muito perfeito. Senão existe riscos. É como o nosso Trino acabou de falar aqui. A nossa palavra, será que nós estamos sendo autênticos? Será que nós estamos praticando, vivendo na prática aquilo que nós ensinamos? Será que o que nós falamos numa aula, será que o que eu falei aqui, eu estou vivendo isso? Eu não vou dizer 24 horas do dia, mas pelo menos a maior parte do tempo eu estar realmente vivendo isso. E o que é, então, porque ele colocou uma interrogação, o que é não ser autêntico? Me parece, meus irmãos, que às vezes nós podemos sim estar até afastando do nosso convívio aqueles que nós precisamos deles no nosso convívio. Eu vou dar um exemplo simples. Se eu quiser comandar uma estrela candente, eu vou precisar que esteja lá 14 pares, os 4 regentes e os outros comandantes.
Eu preciso que eles estejam lá, porque sem eles eu não vou fazer o trabalho. Eu vou ler a lei da estrela. Inclusive, já que eu estou falando de estrela, eu venho insistindo em dizer o seguinte: mestres, ler a lei não é a mesma coisa de uma consagração da estrela. Quando o comandante está lendo a lei, é como se ele estivesse dando uma satisfação para Amacê, que ele não foi capaz de fazer uma consagração. Então imagine que um comandante, se eu for comandar a estrela, eu tenho que me empenhar sim. Eu preciso daquele pessoal ali. Eu preciso. Como comandante eu preciso. Talvez eu precise mais deles do que eles de mim. Porque eu, sem eles, não vou fazer o trabalho. Não vou conseguir fazer o trabalho. Então como é que eu vou fazer para mim fazer um trabalho? E todos os trabalhos nós precisamos de ter números X. Correto? Salve Deus, mestre. Então, se em alguns momentos nós não estamos realizando, porque eu poderia chegar aqui e amanhã querer comandar o retiro, vou dar um exemplo. Chegar aqui amanhã, eu sozinho, não vi ninguém. Aí no outro dia, eu marco, estou dando um exemplo aí, uma reunião com os senhores. Aí dou uma bronca em todo mundo, porque não veio no retiro. Ué, quem deve ter trabalhado errado fui eu, porque não consegui fazer com que eu tivesse um número mínimo para que o retiro funcionasse. Não é a minha bronca que vai resolver o problema. E vou dizer para os senhores, nós vamos terminar mais cedo hoje. Eu estava, uns 2 anos atrás ou 3, eu ouvi uma aula da Tia Negra, muito significativa. Uma ninfa se atrasou para o quadrante. Então ela atrasou, é bem provável que talvez nem tenha tido o quadrante. Porque os mais antigos aqui se lembram que lá no início o quadrante ele começava às 5 horas da tarde, não era como é o quadrante hoje, que depois se organizou, escalando quinto comandante. Eu sei que uma ninfa, a história é essa, uma ninfa atrasou, que é bem provável que o comandante foi ao Trino Araquém e deve ter falado para ele: Nestor, eu não fiz o quadrante, eu comecei fora do horário porque uma ninfa atrasou. Aí o Trino Araquém, claro, né, como executivo, ele fazia isso muito bem. Foi, deve ter feito uma reunião, e nessa reunião parece que soou como se ele tivesse dado uma bronca. E aí a Tia Neiva está explicando nisso daí o seguinte: os filhos, ninguém aqui é empregado de ninguém. Nessa própria aula a gente sente que o Trino Araquém ele se retrata. Ninguém é empregado de ninguém. Tipo, a ninfa atrasou. Se ela não é empregada minha, qual o direito que eu tenho de dar uma bronca? Ela não é empregada minha, ela não é minha funcionária. Eu não sou dono dela. Ela é o Espírito, Filho de Deus, que atrasou o quadrante. Numa outra, lá na frente, essa eu participei. A orientação era que só poderia emplacar se a ninfa tivesse manga 3/4, não é isso? E a gente estava no grupo de revisão, e aí chegou uma moça e realmente a manga dela era mais curta. Não vou falar o nome do mestre, ele chegou e deu uma bronca na ninfa e falou que não ia emplacar ela, porque o vestido dela não era a manga 3/4. Ela chorou
e saiu do templo. Acho que o trabalho contínuo, ela saiu. E ela deve ter passado na casa grande, e a tia Neiva, vendo ela chorando, chamou ela. E quando terminou o desenvolvimento, ela mandou chamar os instrutores. Ela falou assim: meus filhos, é preciso muito carinho, muito cuidado. A manga é 3/4, mas deve ter faltado pano para completar a manga do vestido dela. Quer dizer, eu vi ali a sabedoria, certo? A sabedoria. Está fora, mas tem que ter uma maneira, tem que ter uma sabedoria. A sabedoria, me parece que ela passa por uma coisa que é um certo cuidado, é um certo carinho, independe de ser homem, de ser mulher. Cada pessoa tem uma sensibilidade. Então, é o que o Trino Tumuxi fala aqui, as nossas palavras, a palavra de um mestre, se fosse para nós até conversarmos a respeito da palavra de um mestre, tem algumas outras histórias no acervo que mostram o quanto que é delicado a palavra de um mestre. E aqui, estou falando mestre, mas eu também estou me referindo, é claro, que as ninfas, porque também aqui eu vejo que as ninfas são todas ninfas, né, com todas as consagrações que foram possíveis. Então, meus irmãos, considerem isso daqui muito mais como um trabalho. Um trabalho que eu quero acreditar que, se nós conseguirmos levar ele à frente dentro da harmonia que os senhores estão proporcionando, pelo que eu vi nessa abertura, porque essa harmonia, você está ali cantando, emitindo mantra, entendeu? Nós não temos nenhuma organização, nenhuma escola de canto, nem ninguém que ensina. Aí de repente, numa noite de quinta-feira, tempo de chuva, sem luz, aí está todo mundo, meus irmãos, cai nisso daí. De onde que vem essa preparação? De onde que vem a preparação de quem aparentemente não foi preparado? Nós não fomos preparados para cantarmos tão bem quando nós estamos realmente numa sintonia, como se fala, como nós cantamos tão bem. Existe sim. É claro que eu gostaria de ver como a tia Neiva via. Seria fantástico sentar aqui, olhar e descrever exatamente o que está acontecendo aqui. É bem provável, eu me lembro, numa aula da clarividência, sobre corrente mestra, ela falar que naquele momento não tinha nem como ela descrever as cores que ela estava vendo. Então eu imagino que chega um momento, nessa grandeza de Deus Pai Todo-Poderoso, que está acontecendo coisa que não tem nem como você falar, porque não vai ter palavras para explicar, você não tem um meio. E aí, para terminar, mestre, o que o seu Mário fala lá na frente? Não adianta ensinar aos que têm a mente despreparada para receber o ensinamento. Então, como você vai querer ensinar para alguém que não está preparado para receber o ensinamento? Então, o ensinamento, o nosso ensinamento, ele vem de acordo com a condição que nós apresentamos para receber. Da mesma maneira que até melhorar de vida virá de acordo
com a capacidade que a gente vai ter para administrar tudo, para não se perder novamente, nós que já tivemos tanta riqueza nas nossas mãos, segundo os nossos mentores. Meus mestres, agradeço mais uma vez a feliz oportunidade de estar aqui com os senhores, com as senhoras, mestres, entendeu? Realmente está sendo para mim, uma nova experiência. Mas é a experiência de, através dos outros, acreditar mais ainda no Pai Seta Branca e na força dessa corrente. Se nós soubermos conduzir bem todos os trabalhos, se nós soubermos conduzir bem as coisas dessa doutrina, com certeza absoluta, sempre vai nos esperar o que é bom. E digo para os senhores, o sofrimento é não sofrimento, a dor é não dor. O mestre preparado sempre vai ter uma maneira diferente de se conduzir dentro de uma situação difícil. Acredito que nem seria necessário falar isso para os senhores, mas estou falando. Se porventura alguém tem alguma dúvida, procure afastar a dúvida em relação ao seu trabalho espiritual da sua mente. Acredite, não é a fé cega, não é nada disso. Acredite, raciocine, pense, analise, use exatamente todos os recursos que lhes foram proporcionados. Ninguém é melhor do que ninguém. Eu não vou fazer o trabalho que ele faz. A energia dele é uma. Alguns espíritos, quem vai ter que doutrinar é ele, não sou eu. Como alguns espíritos ou alguns trabalhos, quem tem que fazer sou eu. Aí já não é ela, não é ele, nem é o outro lado. E assim sucessivamente. Cada um, meus irmãos, cada um tem a sua importância, sim. Não existe ninguém tão importante ao ponto de apagar a importância dos outros. Esse talvez é o grande exemplo de todos esses grandes iluminados, a começar por nosso Senhor Jesus Cristo. É a humildade. É ser humilde. E como dizia o mestre Bálsamo, né? A humildade de tratamento. Ser tratado. Boa sorte, meus irmãos. Até a próxima aí. Se Deus assim permitir, vamos ser os nossos. Né? Se queira dizer alguma coisa, eu passo aí para o nosso comandante que abriu fazer a contagem de encerramento. Porque alguns têm que viajar ainda um pouquinho. Na lojinha. Pegue lá. Os mestres, salve Deus. Salve Deus. Vamos nesse momento preciso mantermos o mesmo padrão vibratório que estamos tendo nesse instante. Vamos realizar um trabalho de contagem. Jesus divino e amado. Estamos aqui mais uma vez, meu Pai, reunidos em teu santo nome. E em um só pensamento, te pedimos nesse instante a proteção e permissão para a realização deste trabalho de contagem. Eu Jaguar Mestre Luz, na falange de sublimação, corpo de Aramis. Na ordem do ministro Tomás. Eu adjunto a Fábio Cotaí 108 herdeiro que Adapásios,
Sétimo raio é de Juração, Arcanos Rama 2000, mestre de Jaciel. Presidente do Amanhecer de Cristalina, Goiás, com os poderes de Olorum na linha deste amanhecer. E o meu Deus e ministro Abatalá que me rege e me guarda no caminho desta jornada. Acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso na minha legião o título de mestre instrutor universal das três forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subi ao reino de Jurema e estou na continuação desta jornada para o terceiro mundo. Emite Jesus, desde que as forças se desloquem até meu plexo. Sou um cavaleiro verde, cavaleiro especial. Eu na força decrescente, do primeiro cavaleiro da lança Fabrou Verde Randier, // reino central do reino, na esperança de alimentar o meu sol interior. Na grandeza que me fez cavaleiro do turno a jogos, atirei nos três reinos de minha natureza com /0/. Do meu terceiro sétimo, do quinto ciclo iniciático seguirei sempre, /0, /0/x, /x/, // em Cristo Jesus. Ó Jesus, essa é a hora precisa da individualidade. Eu sou aquele cavaleiro especial que um dia tombou pela força irredutível do meu triste pensamento. Arrependido, atravessei mares, terra e espaço, em busca de tua compreensão pela missão que confiastes. Sou aquele cavaleiro Jesus, porém, que ora sabe o que quer. Quero a ti, Jesus querido, com os poderes do meu Pai Celestial que está em céu. São vidas com destinos iguais, são laços de amor que nos impulsam para um mundo melhor, a nova era, a felicidade dos povos, na cura desobsessiva ao que vivemos. Sou o cavaleiro especial, sou o Jaguar, trabalhando em busca de minhas heranças transcendentais, que fortalecem o meu sol interior, fazendo-me este poder decrescente iniciático da cura do plexo físico. E em teu santo nome, partirei sempre com /0/, // em Cristo Jesus. Convido nesse instante os mestres aparás que estejam em sintonia com este trabalho de contagem para que possam ficar. Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, meus mestres. Salve Deus. Vamos nessa bendita hora, meus irmãos, elevarmos os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos elevar os nossos pensamentos aos nossos mentores. Vamos elevar os nossos pensamentos, meus irmãos, aos nossos lares, às nossas oficinas de trabalho, às nossas repartições, aos nossos entes queridos, aos nossos amores e também àqueles que se dizem nossos inimigos. Vamos elevar os nossos pensamentos neste instante ao saveiro no mar distante, ao lavrador em sua choupana, aos rios caudalosos, às cachoeiras silenciosas, à jovem mãe abandonada, ao menino e à menina, órfão de pai e mãe. Vamos elevar os nossos pensamentos aos viajantes que encontram-se nas estradas deste mesmo país. Vamos elevar os nossos pensamentos ao Mestre Sol, ao Mestre Lua, ao Jaguar que não pôde chegar até aqui no dia de hoje, aos nossos irmãos que encontram-se enfermos. Vamos elevar os nossos pensamentos neste instante aos hospitais, aos leitos de dor, aos presídios, onde geme, chora e compreende. Vamos elevar os nossos pensamentos, meus irmãos, todos aqueles que sabemos que necessitam da força luz do Jaguar. Vamos elevar os nossos pensamentos aos mestres presidentes de tempo, aos mestres arcanos, a hierarquia doutrinária do nosso amanhecer. Vamos elevar os nossos pensamentos neste instante aos governantes de nossa nação, os governantes do nosso estado, da nossa cidade. Vamos elevar os nossos pensamentos aos idosos,
encontram-se desamparados ou desassistidos. Vamos pedir neste instante que as nuvens negras que pairam sobre nossas cabeças sejam levadas aos mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso e se transformem em eflúvios luminosos para a cura desobsessiva dos cegos, dos mudos e dos incompreendidos, que somente o amor possa estar presente em nossas vidas e em nossos corações. Que essas energias luminosas possam sempre iluminar as nossas mentes, iluminando também os nossos caminhos terrestres e todos aqueles que estão ao nosso lado, porque Jesus nos confiou. Salve Deus, querido Pai Seta Branca, querida mãe. Salve Deus, minha mãe Cotaí 108, água em Cristo Jesus. Salve Deus, divino Araquém, raio poderoso de luz, nos alcance e nos proteja. Salve Deus, povo de Cachoeira, salve Deus, sereias de Iemanjá. Ninfas do céu e da terra, ninfas de amor e luz, emanam sorrindo, louvando a Jesus, que emanam sorrindo, louvando a Jesus. Mestre se elevando, Espíritos do céu, Mestre se elevando, Espíritos do céu, murmúrios em mantras, luzes do céu, litianas cantando, cobertas com véu, litianas cantando, cobertas com véu. Mestres elevando, Espíritos no céu, Mestres elevando, Espíritos no céu. O reino central chegou e a mãe querida, seta branca, pai de amor, sereias de nossas vidas, seta branca, pai de amor, sereias de nossas vidas, mestres elevando, Espíritos do céu, mestres elevando.
na vossa presença. Salve Deus, mestres da palavra, queiram se sentar. Salve Deus, mestres doutrinadores, queiram ficar de pé. Vamos em uma só sintonia, meus irmãos, emitirmos a prece do mestre. Ó Ciromba do Grande Oriente de Oxalá, no mundo encantado dos Himalaias, faze a minha preparação, ilumina meu espírito, para que eu possa partir sem receios, no avanço final de uma nova era. Faz em mim a verdadeira força do jaguar. Ó Ciromba dos mundos encantados, em breve estarei sobre o leito, e Jesus, o sol da vida, transmitirás por mim os mantras poderosos para a libertação dos mares negros da incompreensão. Ó Senhor, partirei contigo, nada temerei. Entrego nesse instante mais esta ovelha para o teu redil. Entrego nesse instante mais esta ovelha para o teu redil. Entrego nesse instante mais esta ovelha para o teu redil. Em nome do Pai,